Olá pessoal, graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pois muito bem, dando então continuidade à abordagem acerca da teonomia, nesse vídeo estaremos tratando a questão concernente à peonomia e lei civil. Pois muito bem. Um dos aspectos mais distintivos da teonomia consiste em sua perspectiva sobre a legislação civil e o governante civil. A teonomia proclama que as leis de Deus, tal como reveladas nas Escrituras, constituem o referencial moral abrangente para todos os aspectos da vida, abarcando o âmbito social e político. A teonomia sustenta que a legislação civil deve ter como base a lei divina e que o governante civil atua como um servidor de Deus, sendo responsável por preservar todos os elementos da lei moral relacionados diretamente à ordem social, moralidade pública e justiça civil. A autonomia na esfera ética socioeconômica é considerada tão desfavorável a Deus quanto a autonomia no domínio ético pessoal. A subsequente discussão apresentará algumas das características fundamentais da abordagem teonômica em relação à legislação civil. Deus, soberano sobre toda a terra, Salmos 47, 2, 7 ao 8, instituiu três entidades distintas para o nosso benefício e a ordem da sociedade humana. Essas entidades são a família, Gênesis 2, 24, Colossenses 3, 18 ao 21. A igreja, Gênesis 12, 1 ao 3, Efésios 1, 22 ao 23, 2, 19 ao 22. E o Estado, Gênesis 9, 5, Romanos 13, 1 ao 7. Pois muito bem. Então, cada uma recebeu autoridade divina para cumprir suas respectivas missões. Quando Deus concede autoridade aos seres humanos, ele sempre fornece instruções claras acerca do propósito, limites e uso dessa autoridade. As Escrituras revelam essas instruções essenciais, Torá ou leis, para que a família, a igreja e o Estado estejam plenamente preparados para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Embora isso pareça razoavelmente claro, muitos cristãos que reconhecem a autoridade das Escrituras na definição das normas de conduta para a família e a igreja rejeitam prontamente o ensinamento teonômico de que o Estado também é obrigado a seguir as leis bíblicas como padrão para todas as suas atividades e legislação. Os teonomistas evitam essa inconsistência evidente e argumentam apropriadamente que cada instituição estabelecida por Deus está sujeita à autoridade da lei divina revelada nas Escrituras. A visão teonômica da lei civil é centrada sobre o ensino bíblico com respeito ao governo e às autoridades civis. Deus,
o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhe são sujeitos. E a este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons, e castigo dos malfeitores. A Bíblia enfatiza claramente que o magistrado civil recebe sua autoridade de Deus e deve desempenhar o papel de ministro ou servo de Deus. Essa verdade é evidenciada por declarações diretas nas Escrituras. Romanos 13, 14, 6, Isaías 43, 28. E pelo fato de que é Deus quem o coloca em posição de autoridade. Daniel 4, 25, 32, 34 ao 37, João 19, 11, Romanos 13, 1, 1 Pedro 2, 14. Além disso, todos aqueles que governam sobre os homens são ordenados a fazê-lo no temor de Deus. 2 Samuel 23, 3. 2 Crônicas 19, 6 ao 7. E tanto reis quanto juízes são instruídos a servir ao Senhor e prestar homenagem ao seu Filho. Salmos 2, 10 ao 12. A atual soberania de Jesus Cristo sobre todas as nações é evidente, pois ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ressurreto e exaltado ao céu. Salmos 2, 1 ao 12, 110, 1 ao 7, Filipenses 2, 9 ao 11, Apocalipse 1, 5, 17, 14, 19, 6. Pois muito bem. Além disso, a Bíblia deixa claro o propósito do Estado e a função do magistrado civil. O Estado é designado por Deus para exercer sua ira sobre os malfeitores, bem como louvar e proteger aqueles que agem com justiça. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbios 17, 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Romanos 13, 1 ao 6. Isso implica que o Estado foi comissionado por Deus para administrar justiça na sociedade. Deuteronômio 1, 16 ao 17, 16, 18. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão,
ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio 1, 16 e 17. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possua em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio 16, 18 ao 20. O poder da justiça distributiva, que envolve dar a cada indivíduo o julgamento e a equidade exigidos pela lei, pertence ao Estado. Portanto, é claro que o magistrado civil foi designado para fazer valer a lei. A pergunta crucial sobre qual lei o magistrado deve promover e reforçar sobre aqueles sob a sua jurisdição não deixa dúvidas, pois se o magistrado é o servo de Deus responsável por executar a vingança divina sobre os malfeitores, então é a lei de Deus que ele deve administrar e reforçar. É imperativo que o magistrado civil possua conhecimento da lei de Deus e sempre mantenha as Escrituras diante de si, de modo a governar no temor de Deus e julgar conforme o padrão justo estabelecido pela lei divina. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio 17, 18 ao 20. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. 2 Crônicas 19, 6 ao 7. Nenhum outro critério é aceitável. É por meio da sabedoria revelada na palavra de Deus que o governador e o juiz são capacitados a decretar justiça. Provérbios 8, 15 ao 17. O magistrado é convocado a espelhar o trono justo de Deus ao governar em conformidade com a lei divina. Salmos 47, 9, 97, 2. Provérbios 16, 12, 28, 25, 5. As Escrituras enaltecem o governador que sustenta a lei de Deus, protege adequadamente o justo e castiga o ímpio,
Provérbios 21:3, 29:2, 4 e 14. Porém, adverte que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Provérbios 17:15. A Bíblia condena o trono de iniquidade como uma administração que promulga o mal por meio da legislação, pois tal lei oprime o justo e condena o sangue inocente. Salmos 94, 20 ao 21. O Senhor adverte dizendo: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Isaías 10:1. E ai dos que justificam o ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Isaías 5, 22 ao 23. Assim torna-se evidente que não há espaço para neutralidade na legislação civil. O magistrado pode esquecer a lei de Deus e elogiar o ímpio, ou pode guardar a lei de Deus e contestá-los. Provérbios 28:4. Uma administração civil governará de acordo com a lei de Deus, teonomia, e será um trono de justiça, ou rejeitará a lei de Deus, governando conforme a legislação humana, autonomia, tornando-se assim um trono de iniquidade. Ao encarregar o governo civil de reger segundo a sua lei e estabelecer a justiça na terra, o Senhor dota o Estado com o poder da espada. Romanos 13, 3 ao 4. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis 9, 5 ao 6. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 3 e 4. O poder da espada representa a autoridade para impor punição sobre aqueles que transgridem a lei. Esse poder de fazer cumprir a lei por meio de punição é uma ameaça para o ímpio e, portanto, uma força restritiva sobre o mal na sociedade. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Deuteronômio 19, 18 ao 20. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento.
Provérbios 21:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Deus concede ao Estado o direito de exigir compensação e restituição. Êxodo 21, 18 ao 19, 22:1, 8 ao 9. De aplicar punição corporal. Deuteronômio 25, 1 ao 3, 21. Provérbios 19, 29, 20, 30, 26, 3. E de executar aqueles que são merecedores de morte. Êxodo 21, 12 ao 17. Deuteronômio 19, 12 ao 13, 16 ao 21. A pergunta crucial e relevante é: quando o Estado deve empregar o poder da espada? Quais ações dos indivíduos o Estado deve punir? E de que maneira essas ações, crimes, devem ser penalizadas? Essas são as indagações fundamentais da penologia, e qualquer sistema ético deve abordá-las de forma definitiva. Por qual critério o Estado deveria definir o crime e a punição justa para delitos específicos? O Estado tem autonomia para determinar essas questões por si mesmo? A resposta da Escritura é enfática: não. O Senhor Deus, que concedeu ao Estado o poder da espada, também forneceu uma revelação específica na Bíblia sobre como e quando o Estado deve utilizar esse poder. Onde na Bíblia ele revelou essas diretrizes? Ele as revelou nos códigos da lei civil de Israel, nos estatutos civis e nas jurisprudências do Antigo Testamento. Deus expõe as demandas da lei moral em termos de justiça civil. Ao longo da legislação do Antigo Testamento, o magistrado civil é orientado sobre quais transgressões ele deve punir e qual deve ser a natureza dessa punição. A lei de Deus, revelada por meio de Moisés e dos profetas, estabelece os padrões de crime e punição que todas as nações deveriam seguir. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais e possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio 4, 5 e 6. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 2, 10 ao 12. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Provérbios 8, 15. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Provérbios 28, 4. Ao discernir a equidade geral presente
na legislação civil de Israel, o Estado recebe instruções sobre como formular suas próprias leis em consonância com a lei moral de Deus. Rejeitar as leis do Antigo Testamento que tratam da justiça civil significa privar o Estado de um padrão escrito objetivo para cumprir o seu mandato divinamente atribuído. Deus conferiu ao Estado o terrível poder da espada e, portanto, não deixou de fornecer instruções específicas sobre como e quando usar esse instrumento. Se alguém rejeita a lei civil do Antigo Testamento como referência, a resposta deve ser afirmativa. O elemento perturbador é que muitos cristãos rejeitam a ideia de que Deus pretende impor às nações os princípios de justiça revelados na lei civil de Israel. Em vez disso, esses cristãos propõem substituir o padrão da lei escrita por Deus pelo padrão da lei natural. Isso pode parecer a muitos como o padrão mais aceitável para as nações, mas a substituição da lei bíblica pela lei natural suscita inúmeras questões importantes que os defensores da lei natural precisam abordar. Primeiramente, é necessário examinar onde na Bíblia é explicitamente ensinado, ou mesmo implicitamente, que o governo civil está subordinado apenas à lei natural, e não aos padrões justos da lei bíblica. Se Deus escolheu revelar sua santa palavra a uma nação, não seria razoável considerar essa nação responsável por governar de acordo com os padrões de justiça revelados nessa palavra? Em segundo lugar, considerando que a lei natural e a lei bíblica são, de fato, a revelação da mesma lei moral por meio de canais diferentes, por que optar pelo canal inadequado da lei natural em vez da revelação perfeita e infalível das Escrituras? Por que escolher a lei natural, que não oferece orientações sobre a natureza do governo civil e o uso e os limites do poder do Estado, em vez da palavra de Deus que fornece essas diretrizes? Alguns podem argumentar que vivemos em uma sociedade secular que não aceita a autoridade ou os padrões éticos da lei bíblica. No entanto, se a lei natural e a lei bíblica são a revelação da mesma lei moral, por que os padrões éticos da lei natural seriam, de alguma forma, mais aceitáveis para o incrédulo do que os padrões éticos da Bíblia? Se não há esperança de que uma sociedade pluralista aceite o padrão da lei bíblica, qual base existe para esperar que essa cultura humanista chegue a um entendimento verdadeiro e comum sobre o que constitui a lei natural? Em terceiro lugar, por que os cristãos deveriam renunciar à espada da palavra de Deus em favor do conceito evasivo da lei natural em sua busca por estabelecer a justiça em sua nação? Qual seria a vantagem de deixar de lado a poderosa palavra do Deus vivo ao buscar chamar essa nação ao arrependimento e ao dever de servir ao Senhor com temor e beijar o Filho? Salmos 2, 2-12. Por fim, qual o padrão de ética social e política um magistrado civil deveria usar
para orientar suas decisões e julgamentos como ministro de Deus? A lei bíblica ou a lei natural? Deve o magistrado civil recorrer à Bíblia para sua ética pessoal e familiar apenas para deixá-la de lado quando se trata de seu ofício? Os cristãos que propõem a lei natural como regra para a ética social e política precisam fornecer respostas bíblicas para essas questões cruciais. Os cristãos defensores da lei natural defendem. Perdão. Os cristãos defensores da lei natural também precisam apresentar uma refutação bíblica às palavras discernidoras de Symington. É o dever das nações, como súditos de Cristo, tomar a lei de Cristo como sua regra. Fecha aspas. Muitos podem pensar que é suficiente adotar a razão natural, a consciência natural, a opinião pública ou a conveniência política como padrão para a legislação e administração. Symington argumenta, no entanto, que nenhum desses, individualmente ou em conjunto, pode fornecer um guia suficiente para as questões do Estado. Embora as nações pagãs, sem a revelação da vontade divina, possam ser governadas pela lei da natureza, isso não justifica que aqueles que têm a revelação da vontade divina se restringam ao uso de uma regra imperfeita. É absurdo afirmar que, porque a sociedade civil está fundamentada na natureza, os homens devem ser guiados nas questões e interesses do Estado apenas pela luz da natureza. Symington destaca que a revelação é dada ao homem para suprir as imperfeições da natureza e restringir-se à última, renunciando à primeira quando ela é competente para guiar, é condenar o dom de Deus e anular seu propósito. Portanto, Symington afirma que a Bíblia deve ser a regra não apenas em questões puramente religiosas ou relacionadas à consciência e adoração a Deus, mas também em questões de natureza civil e política. A ideia de que as nações que possuem o sagrado volume devem confinar-se à luz turva da natureza em questões políticas é considerada tão absurda quanto exigir que os homens ignorem o esplendor do sol quando está nos céus e sigam suas atividades diárias à luz fraca de uma vela fina. Symington argumenta que, como súditos morais, as nações são obrigadas a regular sua conduta pelas leis dadas por seu governador moral. E como súditos do mediador, devem estar sob a lei do mediador contida nas Escrituras. Ele enfatiza que Deus não deixou seus súditos morais em ignorância de sua vontade, fornecendo uma exibição mais legível e completa dos princípios da justiça imutável e eterna nas Sagradas Escrituras, do que na lei da natureza, obscurecida e desfigurada pelo pecado. A teonomia refuta a alegação de que a lei natural deve ser o padrão e ensina que as nações estão obrigadas a princípios universais e imutáveis de justiça revelados na lei civil de Israel. A lei do Antigo Testamento serve como um modelo de justiça
para todas as esferas da vida, incluindo a esfera civil. Deuteronômio 4, 6 ao 8. Portanto, a penologia revelada na lei civil de Israel deve ser a norma para a lei civil hoje. As punições prescritas na lei perfeita do Senhor, Salmo 19, 7, estabelecem a justiça perfeita. O próprio Novo Testamento afirma que todas as penalidades designadas para a violação da lei civil de Israel eram apenas a justa retribuição. Hebreus 2, 2. O Senhor não violou o princípio de justiça, lex talionis, olho por olho, Êxodo 21, 24 ao 25, Deuteronômio 19, 21, que ele ordenou aos juízes seguir ao estabelecer as sanções penais da lei civil de Israel. As penalidades não eram excessivamente severas, nem excessivamente tolerantes. Na lei de Deus, a punição sempre correspondia ao crime. Não apenas a lei de Deus estabelece os deveres e funções dos magistrados civis, mas também define as qualificações necessárias para aqueles que governarão na esfera civil. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo 18, 21. Se uma nação deseja experimentar a bênção da retidão e justiça sob a lei de Deus, seus governantes devem ser homens que abertamente temam a Deus e o sirvam como seus ministros. 2 Samuel 23, 3, Romanos 13, 1 ao 6. Submetendo-se à sua lei em todos os seus deveres e decisões. Buscar estabelecer leis justas, sem levar em consideração a condição espiritual dos legisladores e executores das leis, é um exercício fútil. Há uma perfeita harmonia, no entanto, na lei do Senhor. Ela exige leis justas e homens justos. Dessa forma, assim como não temos o direito à autonomia, da mesma forma como não temos o direito à autonomia ao fazer nossas leis civis, da mesma forma não temos o direito à autonomia na escolha de nossos líderes civis. A lei de Deus exige que escolhamos apenas homens sábios e capazes que conheçam as Escrituras, temam a Deus e honrem a Jesus Cristo, confessando publicamente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Êxodo 18, 21, Deuteronômio 1, 13, 17, 15, Salmos 10 ao 12, Apocalipse 1, 5, 19 e 16. A teonomia também sustenta que a verdadeira liberdade civil só pode ser compreendida em uma nação onde a lei de Deus é o padrão para a legislação civil. Isso ocorre porque a verdadeira liberdade, no contexto divino, não é a liberdade para seguir os próprios desejos, autonomia, mas sim a liberdade para fazer o que é certo e bom, teonomia. A lei de Deus apresenta o caminho da justiça,
e, portanto, é a lei perfeita de liberdade. Tiago 1,25. Como o salmista afirmou: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmo 119:45. A lei é a verdade de Deus, e é essa verdade que nos liberta. Salmo 119:142. João 8:31-32. Em contraste, a lei humanista, fundamentada na mentira, promove a iniquidade, e esse é o caminho que leva à prisão e à morte. João 8:34, Provérbios 14:12. Além disso, a lei de Deus fomenta a liberdade civil ao definir os limites do poder do Estado. O Estado não pode exercer controle ou legislar onde não tem respaldo bíblico. O magistrado deve permanecer dentro dos limites de sua autoridade legítima. O indivíduo, a família e a igreja devem gozar da liberdade frente a um Estado injusto. Ou melhor, frente a um Estado justo, a fim de cumprir suas responsabilidades diante de Deus. Perdão, Estado justo. Eu errei na hora do roteiro, mas enfim, acontece. O indivíduo, a família e a igreja devem gozar da liberdade frente a um Estado justo ou legítimo. Enfim, continuando. Acontece às vezes, mas enfim. Da mesma forma, a lei de Deus fornece aos cidadãos um padrão pelo qual podem avaliar as ações do Estado. Se o Estado ultrapassar seus limites, os cidadãos estão justificados em resistir à tirania estatal. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Atos 4:19. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Sem a medida da lei de Deus, os cidadãos nunca poderiam ter certeza de quando resistir à autoridade estatal seria justificado. A teonomia também advoga pela separação entre igreja e Estado. São instituições distintas, cada uma com seu próprio ministério claramente definido por Deus. O Estado é um ministro da justiça civil, incumbido de garantir os direitos de seus cidadãos e punir os malfeitores. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sociedade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Deuteronômio 19:11-13. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. Deuteronômio 25, 1-2. Todo homem esteja sujeito
as autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 1-4. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. A Igreja, por sua vez, é o ministro da graça, promovendo a palavra de Deus e administrando os sacramentos. 1 Timóteo 3,15, 4 e 13. 4:13. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, 26-28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4, 13. O Estado não deve controlar, governar a Igreja, e a Igreja não deve controlar, governar o Estado. No entanto, ambos, Igreja e Estado, devem agir sob a autoridade e a lei de Cristo. Ambos devem servir ao reino de Deus, cumprindo suas respectivas comissões. Ambos devem apoiar e influenciar um ao outro para o bem. O Estado deve proteger a Igreja dos ímpios, proporcionando tranquilidade e liberdade doméstica, para que a Igreja cumpra seu chamado sem perturbação ou temor. 1 Timóteo 2, 2. Isaías 49, 23. O Catecismo Reformado Presbiteriano de 1949 afirma: o Estado serve ao interesse da Igreja quando, reconhecendo a independência da Igreja, exerce sua autoridade para preservar a moral pública e honrar a verdadeira religião.
Bom, a Igreja tem a responsabilidade de ensinar ao Estado os princípios da Palavra de Deus, pelos quais o Estado deve ser governado. Ela desempenha uma função profética ao repreender o Estado quando este se afasta da lei de Deus, chamando o magistrado civil de volta aos caminhos da justiça. Isaías 10, 1 ao 2, Amós 5, 10 ao 12, 2 Samuel 12, 1 ao 14, Jeremias 1, 9 ao 10, Marcos 6, 18. Além disso, a Igreja deve preparar homens em caráter e conhecimento para se tornarem magistrados eficazes e piedosos. Ela é responsável por fornecer o fundamento para uma sociedade justa e livre, evangelizando e discipulando os cidadãos na fé cristã e ensinando-lhes a cumprir suas obrigações fiscais, bem como a oferecer todo o devido respeito e obediência às autoridades civis sobre eles. Romanos 13, 1 e 7. 1 Pedro 2, 13 ao 14. 13 ao 14. Mateus 22 e 21. Pois muito bem. A teonomia expressa forte desaprovação pela visão secular contemporânea da separação da Igreja e do Estado, que, na verdade, promove a separação do Estado e de Deus, retirando a autoridade de sua lei. Essa distorção secular da doutrina bíblica de separação institucional entre a Igreja e o Estado é vista como uma tentativa de idolatrar o Estado, tornando a palavra do Estado a lei da nação em vez da palavra de Deus, que deveria ser a lei da nação. Salmos 2, 2 ao 13. É importante ressaltar que a teonomia não é uma crença na salvação por meio da política. Ela é uma doutrina de ética, ensinando o padrão ético que deveria governar uma nação em sua lei civil. A esperança teonomista para trazer uma nação em conformidade com a lei de Deus não reside na política ou nos políticos, mas exclusivamente em Jesus Cristo. A salvação em nível pessoal e nacional é obra do Senhor. Isaías 33, 22. Somente pela vontade e poder soberanos do Deus Trino é que um povo pode abandonar seus pecados e se tornar uma sociedade justa e temente a Deus, honrando o Senhor Jesus Cristo e observando sua lei. A evangelização dos perdidos e a edificação dos crentes são consideradas essenciais para qualquer verdadeira reforma nacional. Além disso, os teonomistas acreditam que a reforma é necessária em todos os níveis, não apenas no governo civil. A teonomia emite um chamado profético a indivíduos, famílias, igrejas e estados para se arrependerem e reconhecerem Cristo como Senhor e sua lei como a regra suprema de ética. A teonomia busca reformar a política, mas não procura uma reforma por meio da política. Enquanto o humanista confia no Estado messiânico para salvar a ele e a sua sociedade, o teonomista coloca sua fé no Messias. Pois muito bem, vamos encerrando o vídeo por aqui. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até o final. Espero que esse vídeo sirva de edificação para a sua vida e peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse vídeo também possa edificá-las. Pois muito bem, se ainda não é um inscrito no canal, eu peço por gentileza que se inscreva, ative as notificações, curta, comente o que achou
dê suas dicas, suas sugestões ou até críticas construtivas. E continue acompanhando o trabalho do movimento da tradição teonomista reformada brasileira no YouTube, bem como nas demais redes sociais. Pois muito bem, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.